Fala, meus amigos, 106º dia de devocional, e hoje eu quero ler com vocês o texto de Mateus 18, do versículo 2 ao versículo 6. Está escrito assim: chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Eu quero falar com vocês hoje, e algo que eu fiquei pensando aqui, como a gente cresce rápido, né? Eu tava pensando na infância que vivemos e como as coisas escalam e existem gaps ali, existem situações que acontecem e quando você para pensar, você fala, nossa, o tempo passou muito rápido. Amigos que você viu pela última vez, amigos que você brincou pela última vez, você nem sabia que era a última vez que você estava brincando. Parentes que você encontrou uma última vez e não teve oportunidade de encontrar de novo. Conhecidos, pessoas que deixaram uma marca na nossa vida e a gente não tem mais contato. A vida tomou seus rumos, a vida caminhou, você amadureceu, você cresceu. Sabe, quando você sonhava em ser astronauta, sonhava em ser médico, sonhava em ser dentista, sonhava em ser bombeiro, super-herói, sonhava em ser alguma patricinha, eu não sei. Sonhos de mulheres ali, que elas queriam ser isso, queriam ser aquilo, uma cozinheira famosa, sabe? Fazer bolos e confeiteira, médica, sabe? Jogador de futebol. A gente tem muitos sonhos e a gente quando é criança a gente tem esses sonhos, né? E a gente vai crescendo e esses sonhos vão ficando para trás, eles fazem parte de uma mentalidade que a gente acha ali que era inferior, uma mentalidade, né, pequena. A gente fazia desenhos ali e nós sempre estávamos orgulhosos dos nossos desenhos. Os nossos pais diziam, nossa, que lindo, que desenho maravilhoso. E aí depois você cresce e fala, nossa, não tinha nada a ver aqueles rabiscos lá. E assim acontece na fé. Acontece a mesma coisa na fé. A gente cresce e o tempo passa e as coisas que antes eram maravilhosas e incríveis parece que deixa de fazer sentido. Você já parou para pensar nisso? Parece, nossa, eu tô além disso. Sabe, quando ir para a igreja era a maior alegria, quando ir para a casa do Senhor era fantástico. Quando lia a palavra era aquilo que brilhava aos teus olhos e, nossa, se parecia que estava com sede ali, bebendo da melhor água do mundo, do universo, para matar aquela sede na sua alma. A gente cresce. E aí quando você é novo convertido, tem um suporte, tem um apoio, né, das pessoas. Nossa, você viu, entregou a vida pra gente, que lindo, maravilhoso. E aí depois de algum tempo, ninguém mais te trata como um novo convertido. Você já tem tempo de casa, né? Então você já não é mais um novinho ali, você já não é um novinho na fé, né? Um bebê recém-nascido, né? E aí a preocupação e o cuidado já não são mais o mesmo, né? Parece. E aí você vai amadurecendo, aí você se frustra, você vai caindo, ralando o joelho quando é criança, mas quando você está caminhando na fé também, você vai vendo que você dá umas tropeçadas, pessoas tropeçam, pessoas que eram exemplo para você, se caem, se machucam também, porque são seres humanos. Eu quero falar sobre essa inocência que a gente perde, essa inocência que se vai. Essa inocência de Adão, que nem sabia que estava pelado.
Para ele era normal. Não tinha o conhecimento daquilo. Não tinha a base teológica para aquilo, sabe? É interessante como a gente transfere para Deus o mesmo tratamento que temos com os nossos pais. Quando nós somos crianças, dependemos deles. Quando somos adolescentes, nós brigamos com eles. Quando nós somos adultos, nós não precisamos mais deles. Eu quero falar de uma maneira bem abrangente para que você consiga ouvir a voz do Senhor e você consiga entender em que posição está o seu coração hoje. Será que... Bom, talvez você ainda esteja na fase de fazer desenhos, né? E aí eu posso dizer que a fase de fazer desenhos é a fase onde você não sabe se aquilo tá bom ou não, você não sabe se aquilo é bom ou não, você não sabe a profundidade daquilo, você só ora, você só fala com Deus, você só sente a presença, você só se envolve no culto, você só se envolve na atmosfera, você ainda chora, você ainda lê tudo pela primeira vez e é tudo maravilhoso e você tá ali aprendendo. Talvez você esteja na idade talvez da adolescência, dar umas discutidas, fazer isso é chato, não queria estar fazendo isso, queria estar fazendo aquilo. Talvez você esteja na fase adulta, onde na sua cabeça você já não precisa mais do pai. Você consegue fazer tudo na sua própria força, no seu próprio esforço. E no meio de tudo isso, a gente vai se afastando. No meio de tudo isso, a gente vai criando os nossos dogmas, carregando os nossos dogmas. A gente vai carregando alguns pesos que não cabe a nós carregarmos. Nós começamos a, parece que, encher uma mochila de coisa e aquela mochila vai ficando pesada. E Jesus aqui está falando que quem não tiver a humildade de uma criança, quem não for como uma criança, não herda o reino dos céus. Já viu como as crianças elas brigam? Você leva um monte de criança para uma festa. Daqui a pouco elas estão brigando por algum brinquedo, por alguma brincadeira e alguns minutos depois elas estão brincando de novo. E aquilo já passou, já se desculpam ali, né? Já tem um perdão ali meio que imediato, sem ter uma lógica por trás daquilo, mas é só a questão de querer estar junto, sabe? Então eu quero que você reflita na sua vida, como é que tá a sua vida, porque eu não quero amadurecer ao ponto de achar que eu não preciso mais dele, que eu consigo resolver tudo, sabe? Eu quero estar sempre no colo dele. Eu quero estar sempre levantando as minhas mãos como uma criança que se rende ao pai e quer o colo, sabe? Aquele ato de querer o colo. Porque um dia você cresceu e você não pediu mais colo para os seus pais. E só de pensar nisso, que meu filho está crescendo, e pode chegar um dia que ele não vai querer mais meu abraço, ele não vai querer mais meu colo. O tempo passa, irmão. E eu imagino Deus, como é que ele se sente quando eu e você, por quem ele entregou seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar. Como é que ele se sente quando nós nos sentimos independentes? Eu sei que é humanizar demais Deus, mas a palavra de Deus diz que ele é amor. A revelação dele, que é a revelação que nós temos dele próprio, de seu caráter, diz que ele é amor, ele é o próprio amor. Ele é a própria manifestação do amor. E ele... Como é que esse pai se sente quando vê o filho, a filha,
totalmente independente e achando que pode resolver tudo na força do seu braço, e já não ora mais direito, já não visita mais a casa dele direito, já não liga, já não conversa, não compartilha nada, fecha o coração como se você tivesse tudo sob controle. Eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para você. Então volta. Volta para a inocência. Se arrepende. Volta a pedir colo. Volta a chamar de papai. Volta a orar as coisas mais simples. Agradecer pelas coisas mais bobas. E se dedicar, mesmo que você não saiba a direção, mas se dedicar em fazer algo. A criança, ela não sabe que aquilo que ela está desenhando não é uma inspiração, um Van Gogh, não é uma obra de arte, mas para os olhos do pai é sempre uma obra de arte. Vale o esforço, vale a dedicação, vale a evolução. Então perceba que você não precisa ser perfeito, você não precisa ser maduro, você não precisa carregar tudo com a seriedade de um tribunal, você não precisa. A Bíblia diz que ele é pai e o Espírito clama Abba Pai, quer dizer papaizinho, papai, meu pai, sabe? É na inocência de uma criança, é carregar a vida com leveza, sabendo que tem um pai que cuida e que tudo vai estar tudo certo. Os nossos filhos, eles não têm que carregar o peso eles não carregam esse peso, talvez alguns pais talvez coloquem sobre seus filhos, mas eles não devem carregar isso, mas eles não carregam o peso dos boletos, eles não carregam os pesos das responsabilidades, eles não carregam o peso do destino. Meu filho não se preocupa, ele não tem a preocupação de se amanhã vai ter comida ou não, se o aluguel vai estar pago ou não, se a casa vai estar boa ou não, ele não tem essas preocupações, ele é criança. Ele sabe que ele vai dormir seguro, ele vai acordar seguro e a mamãe vai fazer o cafezinho dele para ele, a roupinha dele vai estar lá, ele vai tomar banho, ele sabe que vai estar tudo certo. Ele só sabe, a criança só sabe, eles só sabem. Assim, basicamente é isso. Então, saiba que o pai cuida de você. Saiba que o papai está esperando você. Que o papai está interessado em você, em ouvir você. Que o papai está interessado em cuidar de você. Em curar suas feridas, tratar você, sarar a sua mente, te abraçar, te dar colo, te ouvir, falar na hora certa. Falar não às vezes. Mas a palavra diz que ele, como um pai zeloso, repreende os seus filhos a quem ele ama. Então até a repreensão de Deus é a manifestação do seu amor. Então volta para a inocência. O tempo está findando, as coisas estão chegando ao fim e em breve a gente vai ver ele. Em breve as coisas vão acontecer e tá tudo bem, a gente só tem que ser forte, mas ao mesmo tempo filhos, filhas, amados do Pai. Então, diminui o passo. Após assistir esse vídeo, fecha os olhos, respira fundo. Fica um tempinho ali no colo do Pai. Não corra para sair logo, não corra para cumprir suas agendas, não corra. Espera um pouquinho. Senta na presença dele e descansa. Porque o papai tem cuidado de tudo. Ele tem cuidado de nós, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Deus abençoe sua vida e até amanhã.